Mãe, deixa eu te fazer uma pergunta. Você daria cocaína para o seu filho? Coloca aqui para mim nos comentários se sim ou se não. E enquanto você escreve, o que eu tenho para te dizer é que o uso de telas faz no cérebro dos nossos filhos o mesmo efeito que a cocaína. Mas calma, neste vídeo aqui eu vou te explicar direitinho o que acontece, mas também eu vou te dar todas as orientações para diminuir esse uso aí na sua casa. Então, fica aqui comigo até o final. Sim, é verdade, as telas produzem efeitos neurobiológicos nos nossos filhos semelhantes ao da cocaína. Um estudo feito por uma empresa britânica de alimentos com 4 famílias demonstrou o seguinte: eles ofereceram às crianças tablets e as crianças podiam ficar nos tablets enquanto a sua família preparava o jantar. As crianças então ficaram à mesa da cozinha com o tablet e os pais, ao invés de prepararem o jantar, simplesmente começaram a passar com objetos estranhos pela casa, do tipo chapéu viking, trocaram os quadros e toda a decoração da cozinha. Depois, os próprios pais dessas crianças foram trocados e também os irmãos que estavam sentados ao lado delas. Gente, essas crianças não tiraram os olhos da tela em nem um minuto. Essas crianças não perceberam as mudanças. Essas crianças só foram observar e se surpreender com o que tinha acontecido, sabe quando? Quando desligaram a internet da casa. E esse é um dos efeitos neurobiológicos do uso de telas, a falta de atenção ao que acontece ao redor. Mas antes de eu te explicar, quero que você responda aqui para mim. Você acha que seu filho reagiria assim também? Seu filho não ia perceber a troca dos pais dele se ele estivesse no tablet ou no celular? Coloca aqui para mim nos comentários. E sabe por que isso acontece? Porque, na verdade, a descarga de 3 hormônios no cérebro dos nossos filhos enquanto eles estão utilizando as telas. O primeiro desses hormônios, vou fazer aqui o cérebro dos nossos filhos. O primeiro desses hormônios é a adrenalina. O outro hormônio a gente chama de dopamina. E o terceiro hormônio é o cortisol. E o que isso causa? A primeira reação oferecida aí pelo uso de telas é a descarga de dopamina. Dopamina é o hormônio do prazer, o que faz com que o seu filho fique realmente muito ligado, muito focado nas telas, igual muitas vezes as pessoas que são adictas à cocaína. E aí, as telas, elas têm uma transição de fases, de cenários tão rápida que isso libera 10 vezes mais dopamina no cérebro do seu filho do que qualquer outra atividade ao ar livre, por exemplo. O que isso faz? Faz com que o seu filho perca o interesse em outras atividades. Nenhuma outra atividade libera tanto hormônio do prazer no cérebro dele do que as telas. E aí o seu filho vai entrando num ciclo. Que ciclo é esse? Só quer tela? Quanto mais ele fica na tela, mais ele perde o prazer em outras atividades, mais ele quer a tela, mais ele fica, mais ele perde o prazer em outras atividades e assim sucessivamente.
Tudo isso por conta do efeito da dopamina no cérebro do seu filho. Conta aqui para mim nos comentários se você percebe que o seu filho perde o prazer em outras atividades quando ele fica muito nas telas. Mas além da dopamina, as telas também, por essa rapidez toda de cenário, elas liberam a adrenalina. A adrenalina é esse hormônio que deixa a gente mais alerta, mais agitado, mais ativo. Você percebe se o seu filho fica mais ativo quando ele está nas telas, mais violento, com mais dificuldades de dormir? Coloca também aqui para mim nos comentários. E por fim, toda essa estimulação, lembra que é um cérebro em desenvolvimento, é um cérebro em crescimento ainda. E aí, esse cérebro está muito estimulado. Estando muito estimulado, a gente libera também o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, o seu filho tende a também ficar muito mais estressado e irritado quando ele usa muita tela. Coloca também aqui para mim nos comentários se o seu filho fica mais irritado quando ele está muito exposto às telas. E aproveita, se inscreve no canal, dá o seu like, mas fica aqui comigo porque agora eu vou te trazer como que você pode lidar com todas essas situações. A primeira chave é justamente escolher lidar com tudo isso. Eu sei, é difícil muitas vezes, é cômodo, eu também sou mãe e sei que muitas vezes é até mesmo cômodo pra gente deixar o nosso filho nas telas. Quando a gente quer fazer alguma atividade, realizar alguma reunião ou até mesmo descansar um pouquinho também. Mas a primeira chave é justamente buscar essa mudança. E ao buscar essa mudança, cuidar do modelo que você oferece ao seu filho. Não adianta eu querer que meu filho saia das telas se eu tô ali no celular, ou na TV, ou na internet o tempo todo. Eu preciso tomar essa decisão e eu preciso justamente também dar um modelo e observar o quanto é o meu filho que pede as telas e o quanto eu também ofereço para ele. Quando ele pedir, claro, eu vou dosar, já vou explicar isso para vocês, eu vou dosar, eu vou orientar, mas eu também, ao decidir mudar, eu preciso parar de oferecer. Não é, filho, você quer ficar aqui na TV um pouquinho enquanto a mamãe arruma o jantar? É simplesmente parar de oferecer. Eu tenho certeza que se você, mãe, parar de oferecer, já vai reduzir em muito o uso de telas por aí. E aí nós vamos para a segunda chave, porque não adianta simplesmente parar de oferecer ou restringir o uso. É preciso, no segundo ponto, oferecer alternativas para a criança. O que ela pode fazer ao invés de ficar na tela? O controle remoto é a ferramenta que a criança mais tem à mão. Então, quando ela está entediada, sem saber o que fazer, ela pega o controle e aperta o botão. Assim como nós, muitas vezes quando estamos entediadas, também pegamos o nosso celular para dar uma olhadinha. Mas se essa criança tiver uma mesa de atividades, tiver papel para recortar disponível, cola, tesoura, lápis, massinha, uma série de atividades à mão dela, com certeza isso também vai diminuir o uso de telas por aí. E aí o terceiro ponto é fazer os combinados. Combinar com a sua criança a quantidade de uso de tela por aí, a quantidade e o horário. A Organização Mundial de Saúde diz pra gente que de 0 a 2 anos o recomendado é 0 uso de telas. De 2 a 7 anos, aproximadamente
1 hora de tela por dia. De 7 a 11 anos, 2 horas de tela por dia. E de 11 anos em diante, 3 horas de tela. Eu sei, é o recomendado e nem sempre o que é o ideal acontece aqui na nossa casa, mas a gente tem que cuidar sim. Lembra de todos esses efeitos das telas no cérebro do nosso filho? Então vamos buscar, talvez não estar próximo ao ideal, mas buscar estar olhando para esse uso, cuidando e buscar cada vez mais ficar mais perto daquilo que é esperado. E aí, então, lembrando que a terceira chave é combinar esse uso, que horas ela vai usar as telas e por quanto tempo. Tá, mas aí você vai me dizer assim, mas Dani, eu combino com o meu filho, mas ele não me obedece. Na hora de desligar a tela, o menino não desliga esse celular, não desliga esse tablet. Eu sei que isso acontece muito por aí, mas o que você vai fazer? E aí vem a quarta chave. A quarta chave são os avisos e a conexão. O que significa isso? A criança precisa ir sendo avisada que esse horário está acabando. Então, você vai dar 3 avisos para sua criança. Quando tiver faltando 15 minutos, 10 minutos e 5 minutos. Mas não adianta dizer o tempo. Filho, falta 10 minutos. Muitas vezes as crianças pequenas não têm essa noção de tempo. Então você vai combinar com ele, e até mesmo de forma lúdica, como que você vai dar esses avisos. Aviso 1, aviso 2, aviso 3... aviso do aviso final. Vocês vão criar uma forma de se comunicar, alerta, enfim, combine com ele palavras-chave, formas de você dizer para ele que esse tempo está acabando. Mas também não basta só avisar o seu filho que esse tempo está acabando. Então, ele tá lá jogando videogame, você já deu 2 avisos, você chega com o terceiro aviso, olha filho, agora é o aviso final, tá na hora da gente desligar. E já se conecta com ele, senta com ele e diz assim, onde que é o botão de pausar? Tem que salvar esse jogo? Como é que funciona? Esse jogo salva? Ah, e o botão de desligar? Como é que você faz? Mostra pra mim. Você está ajudando o seu filho a finalizar essa atividade, essa conexão com as telas, você está se conectando com ele, ele para de prestar atenção só na tela, começa a prestar atenção em você e neste momento você já propõe uma outra atividade. Ah, então termina de salvar aí o seu jogo, vamos desligar e vamos comigo pôr a mesa para a gente jantar. Neste momento, você está sendo o adulto que o ajuda a finalizar essa atividade. Lembra, o cérebro dele não quer finalizar, mas é o seu papel de educador ajudá-lo naquilo que ele precisa. E tudo isso tem a ver com o uso quantitativo das telas. Vamos diminuir, vamos conectar, vamos oferecer alternativas e organizar. Mas também é muito importante o que eu chamo de uso qualitativo. É sempre estar buscando oferecer ao seu filho joguinhos que propiciem aprendizado. Então ele quer usar o tablet, ele pode usar em joguinhos pedagógicos que ensinem a somar, joguinhos de lógica, de perceber os 7 erros. É sempre usar esses eletrônicos como uma ferramenta ao seu favor. Num desenho, por exemplo, nós podemos fazer para os nossos filhos ou ajudar nossos filhos a fazerem escolhas que tragam aprendizado, como o show da Luna, que sempre tem uma descoberta científica, como desenhos que tragam o valor da amizade, da família, por exemplo. Então, não basta só
limitar a quantidade. É preciso olhar a qualidade daquilo que seu filho assiste. E aqui eu quero fazer um alerta. Tomem cuidado com vídeos de adultos se comportando como crianças. E por que eu falo disso? Adultos jogando, adultos mostrando joguinhos. A gente sabe que em alguns canais isso é muito frequente. E tá tudo bem o seu filho assistir, mas cuide, tome cuidado e oriente. Por quê? Porque o abusador sexual também usa dessas ferramentas para se aproximar da criança. E aí, quando o seu filho está acostumado a esse adulto se passar por criança, ele não vai estranhar, ele não vai correr e pode ser que ele se aproxime do abusador sexual. Então, tome cuidado. Cuide da qualidade daquilo que seu filho assiste e cuide para que essa qualidade e essa quantidade estejam também ao seu favor. Eu sei, como eu disse no início, que nós mães também temos coisas a realizar, que nós mães também queremos e merecemos descansar. Então, ao fazer aqueles combinados, ao pensar no momento que seu filho vai estar na tela, use também num momento que seja positivo e produtivo para você. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Coloca aqui nos comentários todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas. Eu sei que esse assunto gera polêmica, mas eu vou ter o maior prazer em te responder. E não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, porque toda semana temos conteúdos de qualidade para você.